E eu, bandidos, deves-me ter visto no último vídeo, acho que foi o último vídeo, que eu mostrei aqui duas motherboards 870, uma explicação teórica de porque é que tu has ou não de dar um saltozinho para um chipset mais caro. Mas, entretanto, já coloquei a máquina a funcionar e utilizei um 9950X. É a segunda vez que eu mexo num Ryzen 9000, mas aqui para o canal é a primeira. E tinha sido um Ryzen 7, portanto foi a primeira vez que eu peguei num Ryzen 9 desta geração. E algumas apalpadelas eu queria fazer, como eu costumo dizer. Há coisas que eu gostei bastante, outras estou assim ainda um bocadinho na dúvida. Mas vamos começar para aquilo que para mim é o chamado elefante na sala. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. O elefante na sala chama-se virtualização, ou SVM, que eu comentei no outro vídeo, onde eu afirmei, que o SVM no Windows 11 tira desempenho, e uma vez que o SVM foi um pedido que a Microsoft fez para vir pré-ativado, ele não precisa, para o processador trabalhar em condições, não precisa da virtualização, foi um pedido que a Microsoft fez, e até esta nova tendência do Windows 11, a AMD tinha sempre o SVM desligado. Coincidiu que nesta geração, ou por culpa da Microsoft, acho que à partida sim, o que acontece é que o SVM tira mais empenho do que era habitual, pelo simples facto de estar ligado. E um apontamento muito importante é que supostamente o SVM é utilizado para o Core Isolation. Eu se calhar vou testar isto em live stream, porque eu já testei off e com outra geração até. Que quando tu desligas o Core Isolation, não recuperas o mesmo desempenho que recuperas desativando o SVM. Significa que existe algo mais, para além do Core Isolation, que está a ser feito com a virtualização dentro do Windows e ninguém sabe o que é ao certo, não é? A data que eu estou a gravar isto, melhor, a data que eu testei, que não é a mesma que eu estou a gravar, na página da motherboard não existia página de update de BIOS, portanto eu utilizei a BIOS que estava na borda e segundo a página do fabricante não existe update. Existe um download de uma BIOS para a versão Wi-Fi da board, mas para a versão que eu tenho aqui não tinha disponível. E outra coisa é que o chipset, a driver de chipset da AMD, no site da AMD, tem uma versão que não tem versão específica para X870. Normalmente não é grave porque a driver de chipset costuma ser a mesma. Mas, ainda assim, eu fui confirmar, não tinha, portanto utilizei a driver de chipset mais recente que a AMD tem. Aparentemente funcionou tudo bem. E como é que eu testei o Windows? Eu instalei o Windows 11 e não toquei em nada. Quer dizer, tirei a opção de desligar o monitor automaticamente ao fim de 5 minutos, porque senão não dá para testar nada. Não toquei em mais nada, portanto o Windows o mais direto, o que a Microsoft quer. E a BIOS também sem carregar num único botão, para ter assim uma base de referência. Eu preciso abrir aqui os meus próprios apontamentos. Eu testei com o dissipador que eu utilizei foi um Peerless Assassin. Vamos testar também com um dissipador superior, mas eu queria ver como é que ele se comportava com o Peerless Assassin, porque é um dos melhores dissipadores de qualidade-preço que tu podes comprar, esse e o Freezer 36, e a ver se para tirar todo o partido do CPU é preciso ou não um dissipador melhor, ou se é preciso, por exemplo, fazer uma afinação para ele não chegar muito no limite das temperaturas. E já lá vamos, só com o Peerless Assassin. Estes testes foram feitos com o Peerless Assassin, memória de 6000 CL30, perfil Expo. Neste caso, quando ativei o perfil, ativei com o perfil 2. Não é o perfil 2 da board, não é o perfil 2 da memória, é o perfil 2 da board, que nestes casos é o correto, porque existem alguns timings que é óbvio que tem que ser aquele valor, sem querer entrar em detalhe, mas o perfil não inclui
esses timings, então a motherboard automaticamente atribui os timings corretos, que são óbvios, que têm que ser, sem depender de outros automatismos. Bom, whatever. Basicamente deve dar 1 ou 2% a mais de desempenho. A gráfica que eu lá meti era uma 7600 XT, era a gráfica que eu tinha aí parado, não me apeteceu estar a desconectar outra. E testei no CS2 o benchmark, aquele benchmark fixo. E uma coisa curiosa é que, por incrível que pareça, para alguns de vocês, em algumas partes no CS2 o fator limitante foi a gráfica. Eu cheguei a ver ali 98%, 99%, 97% muitas vezes. Portanto, existem partes do benchmark onde eu estou, entre aspas, a roubar desempenho ao CPU. Significa que as diferenças de desempenho que tu vais ver seriam maiores se eu utilizasse uma gráfica maior. Portanto, se houver diferença ativando e desativando o SVM, é mau sinal, certo? Mas o importante para mim aqui não era o valor exato, é se existe ou não diferença, porque supostamente, é o que se diz por aí, a versão 24H2 do Windows 11 resolve, corrige, recupera todo o desempenho perdido, especialmente nestes Ryzen, e que me cheirava assim a aldrabice. Portanto, vamos só apalpar terreno e ver. Eu vou partilhar a ecrã contigo, eu tenho aqui um apontamentozinho, já vou expandir isto para tu veres o resto. Eu testei com a memória a 4800, ou seja, sem mexer em absolutamente nada na BIOS, como se eu não soubesse fazer nada, só encaixei as peças day on. Não é? Portanto, instalei a driver da AMD dentro do Windows, a chipset e a driver da GPU. Instalei as duas drivers, deixei correr todos os updates do Windows, das aplicações. Fiz o que eu descobri um novo ícone que a Microsoft colocou, um novo ícone para tu obteres informações sobre o wallpaper, porque ideias geniais às vezes acontecem, que é só uma forma de te obrigar, caso te esqueças de abrir o amado Edge e depois estar aberto, está aberto, não é? Pumba. Bom, com 4800 de velocidade e com o Windows de stock no CS, com algumas partes GPU bound, eu consegui ganhar aqui uns 30 FPS a mais, só desligando o SVM, sem fazer mais nada, um botão, 30 FPS que eu ganhei carregando num botão, ou seja, colocando o processador como de antes a AMD colocava, até a Microsoft vir pedir para não é? Portanto, já lá vamos ao resto, se diz que o Windows 11 24H2 recuperou todo o desempenho perdido e que é como é para estar, não sei o que, I don't know, não sei, cada um pensa por si, o SVM está a fazer qualquer coisa para além de estar simplesmente on e para além possivelmente do Core Isolation. Portanto, o desempenho foi perdido aqui. Com outra GPU, possivelmente o ganho seria maior. E não é importante exatamente o ganho, é importante que existe desempenho a ser roubado, porque agora vou-te mostrar o que é que aconteceu quando eu ativei o perfil da memória. Porque se tu vires, antes de eu te mostrar o resultado, se tu vires alguém a fazer benchmark de CPU sem ativar o perfil da memória, isso é o quê? É uma experiência interessante, informação é sempre útil, mas está mal feito, certo? É só carregar num botão e tu ganhas desempenho, a não ser que seja uma configuração errada e fique instável, não é? Mas em situações normais, escolhendo as peças corretas e adequadas e compatíveis, carregas no botão e tens mais desempenho. Não faz sentido usar o PC Gaming sem perfil de memória ativado, certo? Eu fiz aqui um teste no Blender, SVM on e off, e deu basicamente aqui a mesma coisa. Portanto, no Blender não estava a dar diferença o SVM, portanto não se traduz em tudo. E quando eu ativo o perfil de memória, Expo 6000, passamos 4800 CL40 para 6000 CL30, que é o que é suposto acontecer. Ganha-se mais desempenho. Olha bem, olha com olhos de ver e começas a perceber porque é que eu sou chato. Tu ganhas mais desempenho nesta configuração específica noutros jogos e noutras combinações de CPU e GPU, a diferença vai ser ainda maior ou mais pequena. Percebes? Mas é possível ganhar mais desempenho desligando o SVM do que ativando o perfil de memória XMP ou Expo. Repara que a 4800 nós passamos para 495 FPS. Nós ganhamos tipo 30 FPS. Mas se com o SVM on,
como normalmente as pessoas estão a testar desempenho, é 4800, nós passamos 467 para 481. Portanto, nós, desligando o SVM, ganhamos 30 FPS, ativando o XMP, ganhamos só 20. O SVM, dependendo do teu jogo, da tua GPU, da tua RAM, é provável que o SVM dê mais desempenho do que ativar o perfil de memória. E mais uma vez eu fiz o teste de forma, entre aspas, errada, porque em algumas partes do teste isto estava GPU bound, quer dizer que o fator que estava a limitar era a gráfica, o resto do sistema não vai ajudar em praticamente nada. Portanto, eu gosto e não gosto, mas acontece muitas vezes, é que eu tinha razão outra vez. E eu tinha razão porque eu atirei para o A, mas não atirei para o A, porque isto é uma coisa que eu já conheço há muito tempo e houve muitas situações onde eu desliguei no passado o SVM de PCs que eu montei de propósito para recuperar umas gotinhas de desempenho, mas normalmente eram umas gotinhas. Portanto, se eu achasse que era minimamente interessante deixar o SVM ligado, eu deixava, porque as diferenças existiam, mas estavam a ser pequenas. Nunca encontrei, até aos Ryzen 9000, uma situação onde o SVM desse mais desempenho do que ativar o perfil de memória. Portanto, se tu estás a tentar extrair, vamos por partes, se este tipo de diferenças de 5, 7, 8%, 6,5%, noutras gráficas com outros jogos, se calhar 10, 12%. Mesmo assim, são irrelevantes para ti. Para mim também seriam se eu estivesse a jogar a 300 ou 400 FPS. Eu não dou valor a isso. Mas talvez tu dês. Se tu dás valor a tirar bocadinhos de desempenho onde ele existe, simplesmente carregando no botão sem explodir com nada, ter o SVM ligado é a mesma coisa que deixar a memória em 4800. Ok? Não sei porque é que não há mais gente a falar sobre isso. Eu fico sempre com o trabalho difícil, que é comentar aquilo que mais ninguém quer comentar. Minha dica, sempre que vis benchmarks de CPU, principalmente Ryzen 9000 com Windows 11, pode sempre acrescentar entre uns 5 a 10% se for um jogo CPU bound de desempenho, ok? Se isso fizer diferença para ti. Para mim, mesmo que seja 10%, a não ser que eu estivesse a jogar a 40 FPS, ok. Depois, em temperaturas, gostei bastante do que vi, mas fiquei com algumas dúvidas. Com o Thermalright Peerless Assassin, que é um dissipador que custa um grande basicamente nada, podes ver aqui a versão simples, é tudo a mesma coisa, ok? Muda a estética. Está a 38€, a versão que eu estava aqui a usar era a branca, mas não é este. É o branco com a ventoinha de 120, este é a ventoinha de 140. É um dos melhores dissipadores que tu podes comprar com qualidade-preço. Existe o Commander Frost, que eu acho que já mostrei aqui no canal também. Depende do preço. Commander Frost é um dissipador acima. Podes aqui, por exemplo, a 43€. Os preços da Thermalright variam bastante, mas este e o Freezer 36 têm sido, na minha opinião, os melhores dissipadores de qualidade-preço. E, surpreendentemente, em carga máxima o CPU andava ali na casa dos 80 graus, uma temperatura ambiente de 23, 23,5, era a temperatura quando eu estava a fazer os testes, temperatura ambiente, mas estava fora da caixa, ok? Portanto, aguentou, ao mesmo tempo, dentro de uma caixa no verão, sem ar-condicionado, pode ficar Resbés Campo de Ourique. Já lá vamos às afinações a ver se compensa ou não. E depois, por causa daquele boost single core que aqui é de 5750, existe sempre aquelas tensões mais altas, que é basicamente quando estás no ambiente de trabalho e abres a Steam, enquanto está a abrir a Steam, ou a abrir o browser, ou a carregar um vídeo no YouTube, é quando tu tens o desempenho, o turbo single core, no máximo, porque a partir do momento que estás dentro de um jogo, é quase impossível teres esse single core máximo. Portanto, o pico registado no software foi de 1.4V. Vai variar um bocadinho de unidade para unidade, vai variar um bocado de versão de BIOS para versão de BIOS e depois a tensão exata que está acontecendo na realidade pode até ser um bocadinho mais alta do que está registado no software, mas dá para ter uma noção boa daquilo que está mais ou menos a acontecer. Portanto, o máximo, aquilo deixei a correr o HW Monitor, deixei-o aberto aí para uns 15 minutos, fui instalando coisas e não sei o quê, deixei parado, abri coisas, e o pico máximo foi 1.4, portanto, menos do que era na geração anterior. Acredito que 1.4V nestes não vai ser suficiente para degradar os CPUs, porque só acontece em idle, mas é um acredito. Não acreditas, queres jogar por um seguro? Já lá vamos à forma.
Consumo de energia são 200 watts. Estes CPUs vêm preparados para gastar até 200 watts e ele encosta nos 200 watts. Portanto, na AMD, consumo de energia tu vês pelo PPT, é isso que significa consumo de energia. TDP foi utilizado para outros propósitos, na minha opinião, mais de marketing que outra coisa. Se queres saber quanto ele vai gastar, PPT. PPT é o número que tu queres procurar para saber quanto é que ele gasta, e este vem afinado para gastar, vem pré-preparado, programado, whatever, para gastar 200 watts. Ele chega aos 200 watts e pumba. Não está nos 95 graus. Portanto, a tensão máxima baixou ligeiramente, o consumo máximo baixou ligeiramente e a temperatura baixou ligeiramente. Portanto, em automático ele baixa o clock se estiver a 100%, apesar de ter margem térmica. Não sei se é ou não a AMD a tentar admitir alguma coisa, mas não sei. Não sei se o CPU teve downgrade, agora estou a ser irónico, sarcástico. Se teve algum downgrade, porque os anteriores aguentavam 95 graus, porque eram feitos para isso, mas este já vem um bocadinho mais cortado de origem, portanto, se calhar o silício é mais fraco, não sei. Eu acho que estão a roubar desempenho, porque 80 e tal dava para subir até os 95. E usar 24 horas por dia, se ele é feito para isso, pá, não sei, não é? Whatever. Se isso te preocupava, ele está mais fresquinho, mesmo com um Peerless Assassin, não é nenhum watercooler 360, é um Peerless Assassin de 35 a 45 euros, um dissipadorzinho, fácil de instalar, relativamente pequeno, barato e pumba, a temperatura está fixe. Agora, o que é que acontece se tu quiseres dar um toquezinho? Eu não sei se apontei aqui, mas está gravado. Por exemplo, se tu retirares 250 MHz ao pico máximo single core, que vai ser, esse pico máximo só acontece quando está um ou dois núcleos a trabalhar de cada vez, e é só num ou dois núcleos em específico, nos outros não, que vai ter esse single core máximo. Portanto, se tu tirares, por exemplo, 250 MHz, o que vai acontecer é que vai passar de 5.750 para 5.500 naqueles dois núcleos ou um núcleo de memória. Já não me recordo nesta board, mas dá para ver na BIOS quantos é que atingem esse single core máximo. Portanto, os outros os outros já têm um clock inferior por natureza, não são afetados quando ativas este modo, mas para teres uma ideia, no uso diário tu não notas zero diferença. Mas a tensão caiu de 1.4 para abaixo de 3, não tenho erro. Portanto, caiu a pique a tensão, e dos 16 núcleos, 14 desses 16 núcleos basicamente não são afetados por nada, o clock é o mesmo. Portanto, 14 ou 15 núcleos não são afetados se tu tirares 250 MHz. Se tirares 500 sim, se tirares 250 não. Portanto, e a tensão cai bastante. É uma forma, se tu tiveres medo de 1.4, 1.41 de tensão, é uma forma fácil de dar um toquezinho para baixo. E consumo de energia. Para este exemplo, vou-te só mostrar o que aconteceu quando eu pus a 175, limitei a 175, portanto, 25 watt a menos. Que diferença faz? Baixa muito a temperatura, baixa muito o desempenho. No Cinebench, portanto, o CPU a 100%, de origem, ele teve, o Cinebench de 2024, ele teve 2.284 pontos, e quando eu tirei 25 watts, ele passou de 2.284 para 2.238 pontos. 50 pontos em 2000, basicamente a mesma coisa, e a temperatura caiu aí na casa de uns 10 graus. Isto pode ser interessante, retirares aí 20 ou 30 watts, se tu tiveres depois, se tiveres assim um dissipador, mas depois no verão com uma caixa quente, imagina que o teu CPU por natureza é um pouquinho mais quente, em vez de tirares um dissipador que te custou 40 euros e ires comprar outro que custa 100, se ele estiver tipo encostado sempre na temperatura máxima, porque puxas muito para um CPU, uma hipótese é tirar, por exemplo, 25 watts, e em vez de gastares mais 100 euros num dissipador, limitas 25 watts abaixo, perdes ali 1%, meio por cento de desempenho multicore, mas a temperatura cai 10 graus, portanto é uma hipótese.
Normalmente eu costumo sugerir isto quando há problemas de temperatura. Vamos ver como é que ele reage. Opa, aqui é basicamente o mesmo desempenho, mas cai 10 graus. Acho que é uma boa opção. Mas se quiseres gastar 100 euros num dissipador, a gente tira um, mete outro, faz o upgrade, aproveita, faz uma limpeza e não sei o quê. Minha sugestão, 2 botõezinhos. Não precisas gastar mais 100 euros num dissipador se tiveres problema de temperatura. O bom é que, tal como eu vi no Ryzen 7 e vi agora no Ryzen 9, é muito menos provável que estejas encostado na temperatura máxima com estes CPUs. Mais coisas eu testei, mais coisas eu vou testar, algumas coisas eu quero testar em direto, fazer live stream, a fazer uns toquezinhos nisto. Entretanto, tenho já aí um novo dissipador, que é a primeira vez que eu vou pegar e vamos ver o qual melhora as temperaturas. Aparentemente meio que desnecessário, mas vamos ver. Aliás, eu não o tirei da caixa, está ali. Agora está aqui. O novo D15 G2 LBC. Este vai ser um dissipador que eu ainda não tirei da caixa. Aliás, eu tirei da caixa de cartão onde ele veio, está ali, agora mesmo. Eu já sei que esta versão em específico vai ser pouco provável que eu recomende, porque a base do dissipador é feita especificamente para estes Ryzen. Portanto, não é o ideal para usar com Intel, na teoria. Existe uma versão, entre aspas, universal, mas eu queria ver o máximo potencial e mediante o que ele dê ou não, talvez outra versão do dissipador eu até possa recomendar, mas qualidade de preço dificilmente vai justificar para estes processadores, porque como tu viste, meio que até aguenta um dissipador inferior e podes dar um toquezinho, mas tu queres uma maior margem, queres air cooler e não queres já toquezinhos. Queres tipo ali 75 graus, 80, no máximo 70, tudo em automático, pouco barulho e um dissipador a ar. Esta é uma boa opção, é o que vamos ver, ok? É isso que vamos ver, ainda não peguei nele. Vemo-nos no próximo vídeo ou live stream. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.